Olha, tem uma história industrial gigantesca acontecendo agora mesmo, lá na Bahia. A gigante chinesa BYD, ela chegou. E com ela, claro, uma promessa monumental de futuro e prosperidade. O investimento que foi anunciado é massivo. Estamos falando de 5 bilhões e meio de reais para construir um complexo industrial de ponta. São números que, claro, geram otimismo, geram manchetes, e junto com todo esse dinheiro vem a promessa de empregos. A expectativa é criar até 10 mil postos de trabalho entre diretos e indiretos. A ideia é realmente revitalizar a região. Só que por trás desses números todos, que são impressionantes, uma pergunta fundamental começa a surgir. Conforme as obras avançam, começam a aparecer relatos, investigações, e elas pintam um quadro bem mais complexo. Afinal, qual é o verdadeiro preço dessa promessa? Ok, vamos mergulhar nisso. A primeira camada dessa história toda envolve alegações, e são alegações gravíssimas, sobre as condições dos trabalhadores que estão, literalmente, construindo essa promessa. A coisa é tão séria que ganhou repercussão internacional. Jornais como The Washington Post noticiaram, mostrando que essa preocupação já ultrapassou as fronteiras do Brasil. As denúncias que chegam de lá detalham condições de trabalho degradantes. Fontes no local falam de agressões físicas, de falta de saneamento básico e até de operários bebendo água de poças. É uma imagem chocante do que seria o dia a dia de parte desses trabalhadores. E não para por aí. As alegações vão além, sugerindo uma restrição de liberdade muito grave. Relatos apontam para passaportes confiscados, trabalhadores que ficavam trancados em alojamentos vigiados e cumprindo jornadas de trabalho exaustivas. Tudo isso já resultou em investigações formais pelo Ministério Público do Trabalho. Então, fica a pergunta: como o próprio modelo de produção da empresa pode ter a ver com essa situação? Bom, a resposta parece estar num regime industrial bem específico que está no centro de toda a controvérsia econômica. A sigla-chave para entender isso é SKD, ou Semi-Knocked Down. Funciona assim: em vez de uma fabricação completa aqui, os carros chegam ao Brasil em grandes kits, já pré-montados. A operação local na prática se resume a, basicamente, a montagem final. Já que a diferença entre os modelos fica, assim, gritante. De um lado, a gente tem a fabricação tradicional, né, aquela que cria uma cadeia produtiva local enorme. Do outro, esse modelo SKD, que concentra a maior parte do valor da tecnologia lá no país de origem. O que sobra para o Brasil? As etapas finais, a última parte da montagem. Agora, vamos sair um pouco de Camaçari e olhar o cenário nacional. O que esse modelo SKD, combinado com os incentivos que ele recebe, significa para o orçamento do Brasil e para a indústria de carros que já existe por aqui? A pergunta aqui é direta: qual o custo disso tudo para o país? Porque operações como essa recebem benefícios fiscais enormes. Mas, afinal, qual é o valor que o Brasil está abrindo mão, deixando de arrecadar? Bom, o estudo da Anfavea, que é a Associação das Fabricantes de Veículos, fez as contas. A renúncia fiscal, ou seja, o imposto que se deixa de pagar por causa desse tipo de operação, pode chegar a 44 bilhões de reais por ano. É um dinheiro que simplesmente não entra nos cofres públicos. Para se ter uma ideia, o setor automotivo tradicional hoje representa 1,3 milhão de empregos. E a mesma Anfavea estima que a concorrência, que eles chamam de desleal por causa desses benefícios todos, pode colocar em risco até 227 mil desses postos de trabalho. Mas as preocupações não param na economia, não. Fontes importantes levantam questões sobre a natureza estratégica dessa infraestrutura, conectando essa operação a interesses geopolíticos muito maiores. Um ponto fundamental para entender isso é a estrutura legal lá na China. Por lei, as grandes empresas de lá têm células do Partido Comunista Chinês em sua gestão. Isso quer dizer que a fronteira entre o que é interesse comercial da empresa e o que é interesse estratégico do Estado chinês é, bem, no mínimo nebulosa. E a história recente já nos deu um exemplo bem preocupante. O que começou como um porto comercial chinês em Djibouti, lá na África, em poucos anos se revelou uma base militar completa. Isso mostra um padrão de usar infraestrutura civil para outros fins. E olha, essas preocupações já estão sendo monitoradas lá fora. Um relatório recente do Congresso americano acusa a China, com todas as letras, de usar sua presença na América Latina, incluindo o Brasil, para coleta de informações, citando esse potencial de uso militar duplo em suas instalações.
No fim das contas, o que a gente vê é um conflito entre dois futuros possíveis. De um lado, a visão de ter ali um polo que desenvolve tecnologia, que treina talento local. Do outro, a realidade que parece se desenhar, uma linha de montagem que importa tecnologia e mão de obra, e tudo isso subsidiado com dinheiro público. Essa análise toda nos deixa com uma pergunta bem provocativa. Diante dessas alegações, desse modelo econômico e das preocupações estratégicas, qual é o papel que o Brasil está assumindo nessa parceria? É o de um sócio no desenvolvimento tecnológico ou o de um território que oferece recursos e mercado em troca de uma promessa que tem um custo ainda bem incerto?